Primeiramente, se você é contra essa corja de bandidos que está se apropriando do Brasil, Bolsonaro, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e una-se a nós. Já somos mais de 100 mil pessoas aqui, então vem para o nosso lado. Quanto mais gente aqui, mais força teremos para fazer oposição a eles. E aqui a gente faz oposição todos os dias. Agora vamos falar sobre uma figura nefasta da política brasileira, que talvez seja até pior que o Bolsonaro. Por que pior? Porque ele também é fascista. Ele também age como um ditador, como um Hitler. Só que ele é dissimulado. Ou seja, ele não fala tudo o que pensa, ele simplesmente age. Estou falando de Sérgio Moro. Sérgio Moro, ele ficou mais de 600 dias sem se pronunciar sobre o caso Marielle. Eu lembro que quando a Marielle foi assassinada brutalmente, todos os políticos, toda a classe política do Brasil se pronunciou. E muita da classe jurídica, muita gente se pronunciou e todo mundo ficou esperando o Jair Bolsonaro se pronunciar e o Sérgio Moro se pronunciar. Porque até gente de direita, Geraldo Alckmin, José Serra, até ministros do STF se pronunciaram na época, falando, isso tem que ser investigado e tudo mais. E o silêncio do Sérgio Moro, que era aquele juiz que se dizia o paladino da justiça, aquele que lutava contra a corrupção, que ia colocar todos os bandidos na cadeia, ele ficou quieto, era um silêncio ensurdecedor. E o Jair Bolsonaro também ficou quieto. E na época o Jair Bolsonaro, eu falei disso aqui ontem, ele ligou a máquina de fake news, as milícias digitais dele, contra a Marielle, para tentar colocar uma narrativa de que ela teria sido morta por facções criminosas porque ela teria ligações com elas. Era tudo difamação, tudo mentira, obviamente. E aí, a partir daquela época eu comecei a suspeitar do Bolsonaro que por que ele começou a difamar a Marielle, estranho. Pois bem, o Sérgio Moro agora foi provado que ele negociou ser ministro do Bolsonaro desde antes das eleições. Ele conversou pelo menos 5 vezes com o Paulo Guedes, no mínimo com o Paulo Guedes, talvez também com o Jair Bolsonaro, antes da eleição. Quem diz isso é o Bebiano. Só que o Bebiano ele tinha uma promessa de que ele seria o ministro da Justiça e Segurança Pública. E o Paulo Guedes só contou para o Bebiano no dia da eleição. Por quê? Porque eles queriam um Bebiano trabalhando pela campanha, achando que ia ser ministro da Justiça. Na hora H, falaram, Bebiano, agora que você já fez tudo, já ajudou, a gente já está praticamente eleito, a gente convidou o Sérgio Moro, já tivemos 5 conversas com o Sérgio Moro. Quem falou isso para ele foi o Paulo Guedes, e quem diz isso é o Bebiano, ele falou isso numa entrevista. Não foi mensagem vazada, não foi obra de hacker, não foi nada, como o Sérgio Moro diz, ilegal. Não, foi o Bebiano dizendo numa entrevista, tem um vídeo dele dizendo. Então, aí quando a gente lembra que poucos dias antes da eleição o Sérgio Moro ele vazou uma delação do Palocci, que ele já sabia, e isso a Vaza Jato mostrou, ele já sabia que aquela delação não tinha provas, tanto é que a delação foi rejeitada mais tarde por falta de provas, e ele soltou aquilo para enterrar a candidatura do Haddad, para atacar o PT pouco antes da eleição. Fica claro que ele usou o poder que ele tinha de forma inteligente, de forma ilegal, isso é prevaricação, é um crime da cadeia, de forma ilegal, para mudar a eleição, para mudar o rumo da eleição em prol próprio, porque depois ele veio a ser ministro. E quando ele assumiu como ministro, ele disse, olha, aqui acabou agora o tempo em que o ministro da Justiça é um advogado do presidente. Eu não vou advogar para o Bolsonaro. E eu sempre falo, o Sérgio Moro é um mentiroso compulsivo. Tem um canal, eu falei desse canal antes, chama Metaforando, em que o rapaz lá do canal, ele é especialista em linguagem corporal. E tem um vídeo em que ele analisa o Sérgio Moro. De todos os vídeos que eu vi do canal, eu nunca vi alguém mentir tanto quanto o Sérgio Moro. É toda hora, mentira, 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 mentira. Ele é um mentiroso compulsivo, o Sérgio Moro mente. Eu fiz um vídeo aqui faz alguns dias só falando de mentiras do Sérgio Moro. E o Sérgio Moro disse que não seria advogado do Bolsonaro, pois o que o Sérgio Moro faz é exatamente o contrário. No caso do Laranjal do PSL, o Sérgio Moro disse que não teve acesso ao inquérito porque ele é simplesmente o ministro, ele não interfere na PF. Mas o próprio Bolsonaro disse que o Sérgio Moro teve acesso, e não só teve acesso, como entregou cópia do inquérito. E agora, no caso Marielle, o Moro, quando o Bolsonaro foi citado pelo porteiro, quando saiu a notícia de que o porteiro citou o Bolsonaro na investigação, porque o porteiro, antes do assassinato da Marielle, ele escreveu num livro, não foi computador não, escreveu escrito com a letra dele, ele escreveu que o assassino ia para casa 58,
que é a casa do Jair Bolsonaro. Ele não escreveu que é para 65 e 66, que é a casa do assassino. Não, o outro assassino foi para a casa do Bolsonaro. Ele entrou dizendo que é para a casa do Bolsonaro. E é muito estranho. Podem falar, mas o porteiro errou. Pô, ele errou justo naquilo. Ele anotou a placa do carro, o nome do visitante, anotou o horário, ele anotou tudo certinho, o modelo do carro, ele só errou na casa. E de todos os registros, ele só errou nesse um. É muito, você tem que ser muito gado bolsominion, bolsonarista, burro, daqueles dos piores, para acreditar nisso. E aí o Sérgio Moro fez o quê? Ele ameaçou o porteiro. Ele ameaçou o porteiro de prisão e sem sequer investigar, porque uma coisa é você investigar e falar, não, vamos investigar isso, mas eu acho que o porteiro está mentindo, mas vamos investigar. Ele, como ministro da Justiça, não podia nem falar que acha que está mentindo, mas não. Sem sequer investigar, ele ameaçou o porteiro, abriu um inquérito contra o porteiro e mandou o porteiro depor onde? Na Polícia Federal. Para quem? Para os amigos do Sérgio Moro. Aqueles mesmos amigos que foi provado que na Lava Jato eles torturavam pessoas psicologicamente. O Sérgio Moro decretava a prisão preventiva de alguém. E veja bem, ele luta tanto pela prisão em segunda instância, mas ele decretava a prisão preventiva. Antes do julgamento, antes de abrir denúncia, ele já falava, ó, prisão preventiva nesse aqui. E aí ele já fazia tortura psicológica, falava, ó, você vai ficar 30 anos na cadeia. Imagina um cara bilionário, ele pega o cara bilionário, vaidoso, rico, fala, você vai ficar 30 anos na cadeia, delata, delata. A gente quer que você ligue ao PT. Olha o Léo Pinheiro. Léo Pinheiro não tem prova nenhuma contra o Lula. Ele inocentou o Lula em 5, 6 depoimentos, mas a partir do momento que os procuradores começaram a falar, ó, tem muita coisa aqui contra você, Léo. Se você não delatar o Lula, você tá ferrado, você vai ficar 30 anos na cadeia. Ele delatou o Lula, ele foi solto. É isso que a Lava Jato fazia. E para fazer o acordo de delação premiada, eles tinham que mudar de advogado. Todos eles, põe no Google, delator muda de advogado, delação premiada advogado. Você vai ver que são sempre 2 ou 3 advogados que faziam as delações premiadas todas. E eles eram sempre sócios da esposa do Sérgio Moro. Eram chamado Arnes e o Zuculoto. Sempre sócios desse escritório. E, inclusive, o Arnes, que tem uma matéria chamada que ele é o campeão das delações premiadas, todo mundo queria fazer delação premiada, mudava para ele. O escritório dele fica no mesmo endereço do escritório da esposa do Sérgio Moro. No mesmo endereço. Não é no mesmo lugar, salas diferentes, não. Mesmo lugar. Exatamente o mesmo lugar, mesma sala. Eles são sócios. Aí, o que acontece? É muito, mas muito suspeito. Esses advogados ganhando milhões de gente bilionária que estava presa e tinha que delatar alguém. E todos eles ganharam benefícios, excelentes benefícios. E aí o Sérgio Moro, ele começa a advogar para o Bolsonaro. Primeiro ele coagiu o porteiro. Ele falou que o porteiro ia preso, ele falou que o porteiro ia ser investigado. O porteiro foi lá e mudou o depoimento, fez um depoimento que, ó, de novo, só sendo gado bolsonarista, da pior espécie, para acreditar nisso. Mas aqueles assim que fica assim, ó, eles só olham para onde o Bolsonaro manda, igual um jumento, igual um cavalo, até pior que isso. Por quê? Porque o porteiro disse que não, ele realmente se enganou no número da casa. Engraçado que em todos os outros registros ele nunca se enganou em nada, a placa do carro ele não se enganou, o nome do rapaz ele escreveu certo, o modelo do carro ele escreveu certinho, mas a casa ele se enganou. E de 100 casas no condomínio, acho que são 95 casas ali, ele se enganou, ele colocou justo a casa 58. Justo a casa do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro cujo filho tinha brigado com a Marielle semanas antes e já nem entrava no elevador dela, cujo outro filho tinha homenageado o chefe da milícia dos 2 assassinos e tinha dado emprego para a mãe e para a esposa dele. Fica muito difícil, mas muito difícil acreditar que é uma coincidência que o porteiro errou. E aí o porteiro disse que ele só falou com o seu Jair porque ele se enganou, como ele se enganou, ele se sentiu pressionado por si mesmo a continuar na mentira. E ele falou, não, eu falei com o seu Jair 2 vezes. Em 2 depoimentos distintos ele disse que falou com o seu Jair. Fica muito, muito difícil acreditar que o porteiro foi pressionado por si mesmo a continuar na mentira, porque ele se enganou, ele tinha que levar a versão dele até o fim. Não tem como acreditar. Aí o Sérgio Moro diz que envolveu o nome do presidente, hoje ele diz que é um disparate e ele quer federalizar o caso Marielle. O que é federalizar? É tirar a investigação da Polícia do Rio de Janeiro e trazer para a Polícia Federal do Sérgio Moro. A mesma Polícia Federal
que grampeou os advogados de defesa do Lula. Uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo se grampeia advogados. Lugar nenhum do mundo. Você pode grampear o réu para você conseguir provas, mas o advogado, isso não existe. Ele grampeou os advogados de defesa do Lula e que, mesmo ilegalmente, depois que tinha caído o grampo, continuaram grampeando os advogados e enviando os relatórios para a Lava Jato, relatórios ilegais. Aquele áudio do Bessias, aquele áudio que fez com que o Lula não fosse ministro, que o Sérgio Moro vazou aquele áudio fora do contexto, porque todos os outros mostravam que o Lula não queria obstruir a justiça, que ele nem queria ser ministro, mas que o convenceram para salvar o governo Dilma. Aquele áudio que fez com que o governo Dilma caísse, que foi o estopim, aquele áudio era ilegal. Aquele áudio a Polícia Federal gravou minutos, poucas horas depois que tinha caído os grampos, ou seja, a Polícia Federal gravou aquilo ilegalmente, repassou para os procuradores ilegalmente, que repassaram para o juiz, que era chefe da procuradoria, o que é outro crime, ilegalmente, e aí eles fizeram tudo aquilo e derrubaram o governo Dilma. Então o Sérgio Moro, ele age sempre à margem da lei. Quando eu digo à margem da lei, é uma expressão bonita para dizer ilegalmente. Então, um juiz desse, uma pessoa dessas, ele quer trazer a investigação do caso Marielle para si mesmo, justo quando aparece que o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, filho do chefe dele, aquele a quem ele bajula, se você der um chute no saco do Bolsonaro, você quebra os dedos todos do Sérgio Moro. Todos, porque tá lá, ó, assim. Ele bajula o Bolsonaro como eu nunca vi alguém bajular antes. O Bolsonaro humilhou o Sérgio Moro tantas vezes, ele só dá aquela risadinha, aquela carinha de bobo dele. E o que acontece? Acontece que agora ele quer trazer essa investigação para si mesmo, justo quando o filho do Bolsonaro é suspeito. Ó, a mim, o maior suspeito disso, e ainda na ditadura ainda posso falar, minha opinião, eu não sei se o Bolsonaro tem a ver com o assassinato da Marielle, mas se ele não tem nada a ver, ele sabe quem foi. E se ele sabe quem foi, ele é cúmplice, porque quando você sabe quem cometeu um crime, você não diz você é cúmplice, no mínimo, ele sabe quem foi. E o Sérgio Moro, ele tentar defender o chefe dele com tanto afinco, com uma promessa, não sei qual é a promessa que o Bolsonaro está fazendo para ele, mas ele devia ser um pouquinho menos burro e saber que o Bolsonaro não cumpre nenhuma promessa com ninguém. O Sérgio Moro está agindo como um advogado do Bolsonaro. E a única coisa que eu posso prometer é que eu vou continuar batendo nessa tecla para sempre. Eu nunca vou esquecer até que o Sérgio Moro seja preso, porque o lugar dele é preso. O lugar de uma pessoa como o Sérgio Moro é enjaulado, como ele fez com tantas pessoas inocentes, até com o Lula. Ele deveria ser perseguido do mesmo jeito que ele perseguiu tanta gente. É isso, esse é o lugar do Sérgio Moro. Agora, você concorda com o vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e deixa a sua opinião. Qual a sua opinião sobre o Sérgio Moro? Vamos ver se eu tô aqui sozinho. Ó, só o Thiago tem sua opinião. Vai ver, eu tô errado, né? Será que eu tô errado? Deixa a sua opinião aí nos comentários e vamos ver quantas pessoas concordam que o lugar do Sérgio Moro não é no Ministério da Justiça. O lugar do Sérgio Moro é na Papuda, numa solitária, porque ele não devia nem ter contato com as pessoas, porque ele age como um ditador. Ele é pior que o Jair Bolsonaro. E ele é pior porque ele usa de maneira muito mais inteligente o poder que ele tem. E agora ele está tentando a prisão em segunda instância, ele está tentando tudo, mas por quê? Porque ele quer manter o Lula preso, porque ele quer manter o Bolsonaro livre de oposição como ele estava até agora. É só isso. Ele age como advogado do Bolsonaro. Enquanto não baterem nessa tecla, enquanto a gente não disser isso para as pessoas despolitizadas, ele vai continuar. Quem viu as últimas pesquisas sabe que o Sérgio Moro é o político, ele é político agora, ele é o político mais popular do país. Ele tem uma popularidade até maior que a do Lula e ele tem uma rejeição menor que a de muitos outros. A rejeição dele é maior que a do Lula, mas é menor que a de quase todos os outros. E a popularidade dele é maior. Então, enquanto a gente não mostrar o Moro é advogado do Bolsonaro, enquanto não mostrar isso, ele vai continuar popular. Porque o correto é que o Moro tenha uma rejeição igual a do Bolsonaro, uma rejeição de 70%. E, no entanto, ele não tem, ele tem uma rejeição de 30%, 35% no máximo. É isso, gente. Compartilha e compartilha principalmente com gente despolitizada, porque esse vídeo é muito importante. Falou!